Irmãos, bom dia. Para quem não dei, para quem já dei, bom dia novamente. Nós vamos iniciar a nossa aula na manhã de hoje, que na verdade é uma continuação da aula que nós começamos a trabalhar na semana passada. Ou seja, a lição número 10 da nossa revista. Os irmãos podem abrir aí, por favor, na página 41. A lição 10, ela tem como título As vantagens do conhecimento de Deus. Então, domingo passado, nós como que introduzimos, na verdade, nós fizemos a introdução da lição, aprofundando alguns aspectos que eram necessários ser aprofundados. Então, hoje a gente vai discorrer pelo desenvolvimento em si da lição. Então, abram, por favor, aí, página 41, lição 10, as vantagens do conhecimento de Deus. E vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias em apenas um verso, onde nós estamos recitando a parte inicial desse verso, que é o livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, que tem a ver com a nossa lição. Oséias 6, versículo 3. A gente está recitando apenas a primeira parte, mas estamos fazendo a leitura em todo o verso. Não é muito grande, dá para fazer aqui, todos juntos, a uma só voz. Oséias 6, versículo 3. Todos abriram? Vamos citar, todos juntos, a uma só voz, com vigor, com disposição. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Recitemos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, 3. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, na semana passada, conforme nós vimos, começamos a trabalhar a lição número 10, vantagens do conhecimento de Deus. E na semana passada, a gente fez uma abordagem geral acerca desse tema específico. Que tema? Conhecimento de Deus ou conhecimento do Senhor. E aí nós fizemos algumas perguntas básicas, onde cada uma das respostas aponta para a necessidade, para a prioridade que deve existir nas nossas vidas em quê? Em nós conhecermos ao Senhor. É como o profeta aqui diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então não só é o conhecimento pelo conhecimento, mas o conhecimento verdadeiro de Deus. Algo que deve acontecer na nossa vida e que deve continuamente ser evidenciado para que assim nós experimentemos dos benefícios e das vantagens. Algumas delas a gente vai encontrar no estudo de hoje em relação a esse conhecimento. Então, nós vimos na semana passada que nós fomos feitos primeiramente para isso. Para quê? Para conhecer a Deus. Deus nos fez, meus irmãos, Deus nos fez, minhas irmãs, com esse alvo, com esse propósito de quê? De conhecê-lo, de procurar manter comunhão com Ele, de aprofundar cada vez mais a nossa relação com o Senhor. Mas não só isso, o conhecimento de Deus deve ser o alvo, o propósito para cada uma das nossas vidas. Se nós estamos aqui neste mundo, se formos alvo da misericórdia de Deus através da sua salvação, então o que é que compete a nós a partir de agora? Como alvo, como objetivo de vida? Conhecer ao Senhor. É interessante que nós vimos também na semana passada que é no conhecimento de Deus que consiste a vida eterna. Então, para que a gente possa ter a experiência da salvação, para que a gente possa ter a experiência de que o Senhor é bondoso, precisamos conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, que é o enviado do Senhor. Nós vimos também que o conhecimento de Deus é a melhor coisa que nós desfrutamos nessa vida. E por fim, nós vimos que o conhecimento de Deus é aquilo que dá prazer a Ele. Então, quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos ao Senhor, nós alegramos a pessoa de Deus através das nossas vidas. Então, 5 aspectos que apontam para a necessidade, para a prioridade do conhecimento de Deus. Nós fomos feitos para isso, para conhecer a Deus. Esse é o alvo da nossa vida aqui na terra. É nisto que consiste a vida eterna
é a melhor coisa que nós fazemos em nossas vidas e é aquilo que verdadeiramente produz alegria e satisfação de Deus em relação a cada um de nós. Então, vejamos como esse tema, vejamos como esse assunto é importante, é fundamental para cada um de nós. Mas não só isso, a título de recordação, nós observamos na semana passada que o conhecimento de Deus, no seu sentido prático, envolve 4 posturas, 4 atitudes, 4 ações que nós devemos ter. Em primeiro lugar, para que nós possamos conhecer a Deus, precisamos ouvir e receber a sua palavra como de fato é a palavra de Deus, aplicando primeiramente a nossa vida. É a primeira maneira através da qual nós seguimos nesse conhecimento de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos notar a natureza, nós precisamos notar o caráter de Deus através das coisas que foram criadas e, sobretudo, através da revelação que Ele faz de si mesmo através da sua palavra. Então, quando a gente se detém a isso, aprender de Deus através das coisas que são criadas, aprender de Deus através da sua palavra, nós estamos conhecendo ao Senhor. Em terceiro lugar, para conhecermos a Deus, nós precisamos aceitar o convite que Cristo nos faz, de nós sermos obedientes, de nós nos sujeitarmos à sua palavra. E na medida em que isso acontece, também nós estamos prosseguindo no nosso conhecimento do Senhor. E por fim, nós devemos cada vez mais reconhecer, nós devemos cada vez mais nos alegrar no amor que Deus tem para conosco, em virtude da salvação que Ele propicia em Cristo Jesus. Então, um roteiro assim bem básico de como nós seguimos, de como nós prosseguimos no conhecimento de Deus. Ouvir a sua palavra, recebendo como de fato é a palavra de Deus, notar a natureza, notar o caráter de Deus, não só pelas obras da criação, não só pela providência, mas em especial através da sua palavra, aceitar o convite de Cristo e obedecermos aos seus mandamentos e reconhecer e nos alegrar cada vez mais no amor que Deus tem para conosco. Então, fazendo isso, repito, nós estaremos seguindo no conhecimento que nós devemos ter de Deus. Pois bem, então foi isso que nós vimos na semana passada, apenas esse aspecto introdutório. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente vai trabalhar o conteúdo da lição propriamente dita, o desenvolvimento em si da lição. E conforme os irmãos têm, podem abrir aí as suas revistas na página 42 e também 43, você encontra o quê? Os 4 pontos. Você encontra o quê? As 4 vantagens. Você encontra o quê? Os 4 benefícios de nós conhecermos a Deus, os 4 benefícios de nós conhecermos ao Senhor. Se não bastasse todo o benefício em si que já é conhecer a Deus, a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, minhas irmãs, nos dá essa promessa. Que promessa? Se nós procuramos conhecer a Deus, se nós seguimos no nosso conhecimento do Senhor, pelo menos essas 4 vantagens, elas serão experimentadas na nossa vida. A primeira, quem conhece a Deus tem a força de Deus. A segunda, quem conhece a Deus tem a mente de Deus. A terceira, quem conhece a Deus tem a ousadia de Deus. E a quarta, quem conhece a Deus tem a alegria de Deus. Veja quantos benefícios, veja quantas vantagens, veja quantas bênçãos a palavra de Deus reserva àquele homem, àquela mulher de Deus que procura conhecê-lo cada vez mais, que prossegue nesse conhecimento do Senhor. Se não bastasse, repita em si, o privilégio de conhecermos a Deus, a gente desfruta ainda dessas outras vantagens. Então, nessa manhã de hoje, a gente vai começar a trabalhar. Nessa manhã de hoje, a gente vai começar a ver essas vantagens no seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático, aplicando sobretudo às nossas vidas. Ok, meus irmãos? Então, nós podemos seguir a partir dessa rápida revisão da aula da semana passada. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Se houver, pode fazer, para que a gente possa tirar e depois seguirmos. Se não houver, a gente vai trabalhar aqui o primeiro ponto. Podemos? Sim ou não? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, quem conhece a Deus tem a força de Deus. Quem conhece a Deus tem a força de Deus. Abram, por favor, aí, meus irmãos,
as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 11. Olha só que promessa maravilhosa nós temos aqui. Olha só que afirmação fantástica nós temos aqui. Veja, Daniel 11, versículo 32. Todo mundo abriu? Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel 11, 32. Olha só. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Agora, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Veja que coisa interessante, sobretudo a parte B do versículo 32. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. É interessante aqui que nesse verso, onde nós encontramos essa promessa, que o povo que conhece a Deus será forte, que o povo que conhece a Deus será ativo, a gente vê aqui essa palavra mas, né, que é uma conjunção adversativa, pegando aqui a regra do português, que dá a ideia de algo que é contrário. Então, quando você olha aqui esse texto, ele coloca dois tipos de pessoas, ele coloca duas categorias de pessoas. Qual é a primeira? Aos violadores da aliança, ele, o Senhor, ele, o iníquo, a gente vai explicar já já, com lisonjas perverterá. Então, quem é violador da aliança do Senhor, quem é desobediente à palavra, será levado pelo erro e pelo engano. E a gente vai ver de quem, já já. E aí ele fala do segundo grupo, ou da segunda categoria de pessoas, que é o grupo, a categoria de pessoas que conhecem a Deus. Então, essas pessoas, elas não serão enganadas, elas não serão pervertidas, muito pelo contrário. Pelo fato delas conhecerem a Deus, elas serão o quê? Fortes e ativas. Então, para a gente entender um pouco esse contexto, a gente precisa ler todo o capítulo 11 de Daniel. É um capítulo um tanto quanto extenso. E aqui, o profeta Daniel, ele faz alguns prognósticos, ele tem algumas revelações para dias futuros aos deles, que já foram cumpridos no passado, sobretudo ao período que remonta àquilo que nós chamamos de 400 anos de silêncio, que é o período do final do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, ele está proferindo uma profecia para esse tempo, para esse momento, onde uma determinada pessoa, iníqua por natureza, ela iria procurar perverter aqueles que serviam ao Senhor, colocando outros conceitos contrários a Deus, e aí o profeta Daniel, ele já faz essa revelação, ele já tem essa profecia. Então, se você volta, por exemplo, ao versículo 21, voltem aí, por favor, Daniel 11, 21. Infelizmente não dá para a gente ler todo o capítulo 11, ele é extenso, mas aí estou dando só uma indicação para a gente poder entender um pouco o contexto aqui do verso 32. Olha só, versículo 21. Veja quem é essa pessoa que vai perverter os violadores de aliança. Veja quem é essa pessoa que vai desviar os violadores da aliança. Olha só, depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então ele está se referindo aqui a um monarca que houve no passado, 160 anos antes da vinda de Cristo, chamado Antíoco Epifânio, e ele fez coisas absurdas em relação ao povo do Senhor. Ele procurou colocar nos judeus a filosofia e o pensamento grego, para que assim eles se desviassem da palavra do Senhor. Houve alguns que seguiram seu conselho, houve outros que não, que resistiram até o fim, que foram fortes, que foram fiéis. Então, são essas pessoas que Deus promete, que o conhecem verdadeiramente, que serão fortes e ativas. Eu não sei se vocês já ouviram falar na história dos Macabeus, que foi um povo judeu, resistente, fiel, àquilo que nós chamamos de tentativa de paganizar o judaísmo, que foi justamente liderada por esse monarca, Antíoco Epifânio. Ele fez coisas absurdas, como, por exemplo, colocar uma estátua de Zeus no templo do Senhor, lá em Jerusalém. Ele chegou a sacrificar uma porca no altar de adoração,
isso já era um absurdo, porque o porco, para a visão judaica e para as leis que nós temos no Antigo Testamento, era um animal imundo. Então, foram coisas horrendas que ele fez para oprimir os judeus, para oprimir aquelas pessoas que eram fiéis a Deus. Daí surgir aquilo que nós chamamos de Revolução dos Macabeus. Depois vocês podem procurar para poder aprofundar mais o conhecimento desse período da história do povo de Deus. Então, essa profecia aqui de Daniel 11, ela se refere a esse período. Essa promessa que nós temos aqui de Daniel 11:32, que o povo que conhece a Deus será forte e ativo, é nesse sentido. O povo que conhece a Deus vai se manter firme, vai se manter fiel diante de toda e qualquer investida de ofensa ao nome do Senhor, de desvio à sua palavra, de afastamento dos seus caminhos. Então, é por isso que é vantajoso conhecer a Deus. É por isso que é vantajoso conhecer ao Senhor. Quando você tem esse conhecimento, quando você aprende de Deus e aprofunda cada vez mais o seu conhecimento do Senhor, podem vir as perseguições que vierem, podem vir as dificuldades que vierem, mas você será forte, você será ativo pela força que vem de Deus, pela força que vem do Senhor. Foi isso que aconteceu aos judeus do tempo para o qual aqui Daniel faz essa profecia. Eles estavam sofrendo essa influência da cultura, da religião grega, mas se mantiveram fiéis, pelo menos alguns, não foram pervertidos, não foram enganados por essa figura aqui horrenda que a gente vê no início do versículo 32, e se mantiveram fiéis a Deus. Alguns deles, até mesmo sob pena de perder as suas próprias vidas, como de fato perderam. Quando a gente vai ver sobre a Revolução dos Macabeus, a gente entende isso. Muitos foram judeus que, por causa da sua fidelidade, por causa do seu temor, por causa da sua fidelidade a Deus, eles pagaram e pagaram com a sua própria vida. Então, o conhecimento que nós temos de Deus, o conhecimento que nós temos do Senhor, nos leva a isso, a nos opor, nos leva a isso, a nos colocar firme contra toda e qualquer tentativa de afrontar a Deus, de afrontar a religião cristã, de afrontar a sua palavra. E quando nós observamos por todo o livro de Daniel, nós vemos que Daniel era um homem assim. Era um homem que não se dobrava diante das tentativas de mundanização. Era um homem que não se dobrava diante das tentativas para ele descumprir a palavra do Senhor. Quer seja na sua juventude, conforme a gente vai ver lá no capítulo 1, quer seja quando ele já era uma pessoa mais madura, conforme nós observamos no capítulo 9, quer seja aos amigos de Daniel, que também pela fidelidade não se curvaram às ordens de se dobrar à estátua que foi feita pelo rei, ou para o rei, que a gente vai ver também a história, e se mantiveram firmes, constantes, sempre fiéis a Deus. Por quê? Porque o povo conhece a Deus, ele é forte e ativo. Vamos ver esses casos, vamos ver esses exemplos. O primeiro deles, abram aí, por favor, Daniel capítulo 1, versículos 8 a 16. A gente aqui encontra Daniel, um jovem, muito provavelmente um adolescente, que havia sido exilado, havia sido tirado da sua terra natal e levado lá para a Babilônia. Não estava mais no contexto da sua religião, não estava mais no contexto nacional, poderia a partir desse instante simplesmente dar as costas para tudo aquilo que havia aprendido, para tudo aquilo que havia vivido em termos de religião, e viver de maneira pagã, e viver de maneira ímpia. Mas foi isso que Daniel fez? Não, muito pelo contrário. Olha só o que diz aqui o versículo 8, Daniel capítulo 1, versículo 8, olha só. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E a gente vê o resto da história e observa que Daniel ele foi bem-aventurado nesse seu intento. Ele não se curvou à imposição da época, ele não se encurvou à imposição daquele contexto pagão no qual ele vivia. Não, eu vou me alimentar dos legumes,
eu vou me alimentar das verduras, mas eu não vou compactuar em me alimentar com as finas iguarias do rei. Não é que as comidas em si, elas fossem profanas ou pecaminosas, é porque elas diziam respeito a todo o ritual pagão que existia lá na Babilônia. Então, Daniel era um jovem que vinha de Jerusalém, era um jovem que tinha um conhecimento de Deus, era um jovem que tinha conhecimento da lei de Deus e disse: eu não vou me sujeitar a essa nova realidade. Veja, meus irmãos, como é um fato de que um povo que conhece a Deus, ele é forte. Veja, minhas irmãs, como é uma verdade, que o povo que conhece a Deus, ele não vai se dobrar pelo mundanismo, ele não vai se dobrar àquilo que corrompe, àquilo que é contrário aos valores de Deus. E aí, quando você começa a considerar essas coisas, você percebe como é necessário hoje nós termos esse conhecimento de Deus. Como é necessário hoje nós desfrutarmos dessa vantagem. Que vantagem? De sermos fortes, de sermos ativos e não nos curvarmos diante das imposições do mundo, que muitas vezes querem imprimir no nosso coração valores que são contrários à sua palavra. E diante dessas coisas, o que é que a gente deve fazer? Abrir mão dos nossos princípios? Não. O que é que a gente deve fazer? Abrir mão dos nossos valores? Não. Nós devemos nos manter fiéis. E aí Deus vai nos fazer fortes e ativos, assim como Ele fez com Daniel. Já pensaram? Daniel aqui, ele era um jovem, adolescente, muito provavelmente entrando no período da juventude. Então, ele tinha tudo, humanamente falando, para se deixar levar. Eu estou em outro país, o meu povo foi invadido, foi feito escravo, então agora eu não tenho referência nenhuma mais. Não, muito pelo contrário. Apesar de estar distante de Jerusalém, apesar de não estar mais praticando a religião judaica, porque tinha cessado de todo jeito, Daniel, a Bíblia diz aqui que ele firmemente resolveu não contaminar-se com as iguarias do rei. Como, meus irmãos, como, minhas irmãs, isso é importante nos nossos dias. A gente vive num mundo onde os valores seculares, eles estão aqui, constantemente nos assediando. Eles estão aqui, constantemente nos tentando. E, infelizmente, muitas pessoas deixam-se levar pela seguinte filosofia: todo mundo faz, eu também devo fazer. Daniel não pensou assim, não. Daniel não teve essa visão, não. Todo mundo pode fazer, mas eu não. Todo mundo pode contaminar-se com as iguarias do rei, mas eu não. E ele propôs essa vontade de maneira firme, de maneira coerente, e Deus abençoou. Tanto é que quando foi no final do teste, a gente vê que ele, Daniel, ele apresentava uma saúde melhor, um vigor melhor do que os demais jovens. Então, isso mostra, meus irmãos, que quando nós somos fiéis a Deus, Deus vai suprindo as nossas necessidades. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus vai nos auxiliando. E aquilo que muitas vezes é prova para nós, acaba sendo uma oportunidade para que o nome de Deus, ele venha a ser glorificado em nossas vidas. O povo que conhece a Deus, ele é forte e ativo. O povo que conhece a Deus não se dobra às imposições mundanas. O povo que serve a Deus, ele se mantém fiel à sua palavra e à sua pessoa, não abrindo mão jamais para qualquer coisa que possa desviá-lo desse caminho. Então, que nós não brinquemos com essas coisas. Conforme nós falamos, hoje a gente vive assediado. Valores, princípios, comportamentos, pensamentos, e aí você fica entre dois lados: ser fiel a Deus ou ser benquisto pelo mundo, ser fiel ao Senhor ou ser benquisto pelas pessoas que não conhecem a Deus. Não existe meio termo. E aí nós devemos fazer a nossa escolha, e aí nós devemos fazer a nossa opção. De quê? De Deus e também da sua palavra. O povo que conhece a Deus será forte e ativo. Mas não só isso. Eu queria chamar a atenção para um segundo momento. Agora não para Daniel, mas para os seus amigos. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 3, melhor dizendo. De Daniel? Beleza. Então só voltar aqui, meus irmãos. Daniel 9. Olha só. Exatamente. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Aí Daniel conforta.
E olha o que acontece no versículo 15, que eu acabei só lendo até o versículo 8. Olha só, no fim dos 10 dias, mostrando esse resultado da fidelidade de Daniel, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Deus foi fiel a Daniel e não o desassistiu, muito pelo contrário. Então, muitas vezes, meus irmãos, só pegando aqui uma deixa, muitas vezes nós somos provados. Veja, não estou dizendo que somos tentados, em alguns momentos são, mas muitas vezes nós somos provados. Provados a quê? A sermos fiéis a Deus. Às vezes coisas simples, que talvez seja, mas terminem abrindo portas para outras coisas. Porque não nos enganemos não. Determinados pecados na nossa vida, determinadas falhas que são grandes, eles não aconteceram assim do dia para a noite. Via de regra, é uma coisa que você vai abrindo aqui, via de regra, é uma coisa que você vai abrindo acolá, e você vai se acostumando, vai se relativizando com essas coisas. Quando você menos espera, você está praticando uma coisa horrível perante o Senhor. Foi por isso que Cristo disse: ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Então, Deus exige de nós a fidelidade, quer no muito, quer no pouco. E quando nós somos fiéis, essa realidade que Daniel aqui experimentou, Deus o assistiu, ele obteve a compreensão do chefe dos eunucos para poder se alimentar da maneira que ele achava adequada, não se contaminando com as iguarias do rei, e no final de tudo, a sua aparência era bem melhor do que a dos mais jovens. Por quê? O nosso Deus é um Deus de milagres. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele vai corresponder e vai agir em favor de cada um de nós. Agora, Ele quer fidelidade, Ele quer prontidão para obediência. Quer falar mais alguma coisa, Francilda? Muito bem. Então, nesse caso aqui, mas nesse caso não só, um outro, conforme nós falamos, Daniel 3. Abram aí. Aqui são os amigos de Daniel, né? São provados aqui mais uma vez na Babilônia. E agora se curvar perante a estátua de Nabucodonosor, e ele se opõe veementemente a isso. E a gente vê coisas fantásticas que são faladas, pelo menos a partir do versículo 15, do versículo 15 até o versículo 18. Daniel 3, 15 a 18. O bom é você ver toda a história, mas eu estou pulando aqui só para sintetizar por causa do horário. Veja só o que diz aqui a palavra. Daniel 3,15. Ora, agora, pois, estai dispostos, e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só que firmeza, meus irmãos. Pode mandar queimar. Pode mandar queimar. Agora, se vir, eu não vou. Pode mandar para a fornalha. Agora, se vir, eu não vou. Se aprover a Deus nos livrar, Ele vai livrar. Entendeu? Mas mesmo que Ele não me livre, eu vou ser fiel pagando com minha própria vida. Olha só. O povo que conhece a Deus será forte e ativo. Pode o sangue dar na canela. Pode chover canivete aberto. Eu até vi uma expressão essa semana que eu achei interessante. Pode vir o diabo em cima do trem, fumando, carregado de pólvora. A gente não vai abrir. Eu escutei essa expressão, achei bem engraçado, é uma realidade. Então, pode dar o que der, eu não vou abrir mão. E foi assim que Daniel agiu, foi assim que os seus amigos agiram, e em nenhum momento Deus deixou de livrá-los. Vamos para outro exemplo? Daniel 6. Aqui foi outra ordem real. Veja como o contexto da Babilônia era um contexto que exigia fidelidade. A primeira fidelidade lá, não se alimentar com as iguarias do rei.
A segunda fidelidade, não se prostrar à imagem de escultura que foi feita por Nabucodonosor. A terceira fidelidade aqui, quebrar a ordem real de fazer orações a outros deuses. E Daniel aqui quebra no versículo 6, entendeu? O edito real, a ordem do rei, mas ele não se dobra. Foi jogado na cova dos leões? Com certeza, mas ele não demoveu os seus caminhos, muito pelo contrário, ele foi fiel até o fim. Versículo 10, olha só, são histórias longas, eu só estou sintetizando para a gente poder ganhar tempo. Veja, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Sabe o que Daniel fez? Eu não vou alterar minha rotina, não. 3 vezes eu me coloco diante de Deus em oração. Existe uma ordem real proibindo tal postura, mas eu vou continuar fazendo. Foi levado à cova dos leões e lá Deus o livrou. Então, meus irmãos, o que é que a gente aprende com tudo isso? O povo que conhece a Deus é forte e ativo, e em meio às provas, Deus sempre dá o livramento. A grande questão muitas vezes é que a gente não consegue experimentar o livramento porque a gente não se submete à fidelidade a Deus, não sujeita à sua vontade. A gente quer viver num tipo de amizade com o mundo e nunca contrariar os seus princípios, os seus valores, os seus pensamentos, os seus comportamentos. Aí é complicado. Mas quando nós temos essa disposição de sermos fiéis a Deus, até mesmo com risco de vida, até mesmo com risco de algum prejuízo financeiro, moral ou qualquer outro, se nós assim o fizermos, colocando Deus em primeiro lugar, com certeza Deus ele será e será com cada um de nós. Então, nós precisamos disso, porque a gente vai vendo, meus irmãos, na medida em que o tempo está passando, as afrontas contra a religião cristã, as perseguições contra a religião cristã, cada vez elas estão se intensificando, e elas vão se intensificar ainda mais. Se nós não tivermos cuidado e fizermos concessão ao mundo, abrirmos mão dos nossos valores, vamos cair naquela profecia de Cristo. Quando o Filho do Homem voltar, porventura, haverá fé na terra? Vamos cair naquelas palavras de Cristo, que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. E é isso que está acontecendo. Essa foi a razão, pela qual, no ano passado, eu fiz aquela observação, que parece ser uma coisa simples, mas acaba tendo desdobramentos práticos na nossa vida. Eu fiz até aquele pronunciamento, acho que eu botei alguma coisa também para os irmãos, em relação a determinada empresa que afronta deliberadamente os valores do Evangelho. Há 4 anos seguidos, e já tem a produção já determinada para esse ano. Você vai compactuar com uma coisa dessa? Você vai estar trabalhando com uma empresa que afronta o nome do seu Senhor? Você vai estar recebendo um serviço e remunerando uma empresa que se empenha em contrariar os valores da Bíblia? Complicado, meus irmãos. Mas tem algumas coisas boas para a gente, mas vale a pena? Vale a pena. Eu, particularmente, não tenho consciência boa para isso. Saber que uma empresa, ela se empenha na causa LGBT, na destruição da família tradicional, na zombaria do nome de Deus, e eu estar mantendo, porque quando você mantém um serviço, não é uma empresa dessa, você está mantendo essa empresa. Há esses valores que contrariam o Evangelho. Eu não quero perder a série que eu gosto, eu não gosto de perder o filme que eu gosto, mas aí, você vai optar por estar dentro de uma situação como essa, de uma empresa que afronta a Deus, abrir mão de alguma regalia, de um privilégio. Então são nessas coisas, meus irmãos, bem simples, são nessas coisas bem corriqueiras, que a gente vai sendo provado em relação à nossa fidelidade. Dia do Senhor, uma outra coisa, é princípio moral, 4º mandamento. Mas quantas vezes a gente não abre mão por causa do nosso conforto? A gente não abre mão por causa de um determinado entretenimento? A gente não abre mão por causa de um determinado trabalho, e a gente prefere profanar e desobedecer ao 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, a prejudicar aquilo que a gente acha correto ou que a gente deseja fazer. Então nós precisamos rever nossos valores, porque são através dessas coisas simples
que a gente vai vendo, que a gente vai abrindo. Quando a gente vai procurar, como diz na linguagem popular, terra nos pés, a gente já está vendo uma vida totalmente distante dos valores de Deus. O que é que a Bíblia diz? Isso. O que é que a Bíblia fala? Isso. Estava até conversando com o presbítero João Soares ontem, daquele livro que você estava mostrando, né? Um livro de 84, um livro bem antigo, falando sobre a apostasia. E é interessante que, em algumas coisas que o livro falava já de maneira incipiente, de maneira inicial, da união homoafetiva, né? Do casamento gay. Naquele tempo era um escândalo, entendeu? Mas o negócio já estava começando a ser aceito, então passa-se alguns anos, o negócio se torna o que agora? Normativo. Porque o erro é assim, meus irmãos. Se coloca para você, no primeiro momento você se espanta, opa, isso aqui é errado. Mas ele vai se mantendo, aí você diz, não, mas ele não é tão errado assim. Aí começa a fazer concessões. Quando você vê, você já está mergulhado no erro. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, qual é o parâmetro que a gente deve tomar? Está na Bíblia, é ordem de Deus, sujeite-se, não vá para outro caminho não. Mas o meu sentimento, mais a minha vontade, mais a minha disposição, é um caminho equivocado, que mais cedo ou mais tarde vai dar em morte. Só para os irmãos terem ideia, eu sempre falo isso, na década de 70, final da década de 60, era impossível se falar em divórcio dentro da igreja cristã, no caso dos crentes. Mas aí foi aprovado, né? O divórcio dentro das leis humanas, e já acontece já em meados da década de 80. E hoje, qual é o nosso quadro? Dos casos de divórcio que há no Brasil, a maioria deles é de pessoas que se dizem cristãs. Então, o que é isso? O erro, ele vai sendo abraçado, quando você vê, já está agarrado nele. Então, você precisa ser como Daniel. Foi o que Daniel fez? Resolveu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. Você deve fazer como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se quiser jogar na fornalha de fogo, jogue. Mas se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Agora, se dobrar, eu não vou. Você tem que fazer igual Daniel, capítulo 6. Se quiser me jogar na cova dos leões, pode jogar. Agora, eu vou continuar orando. E é interessante que nesse caso aqui da oração de Daniel, que a gente viu, Daniel 6,10, você encontra a explicação. Você encontra a razão pela qual Daniel ele tinha tanta fidelidade a Deus. Não era alguma coisa que surgia dele. Veja que ele fazia o quê? 3 vezes por dia, se voltava para Jerusalém e orava ao Senhor. Meus irmãos, a oração ela é fundamental. Para que você possa ser forte, para que você possa ser ativo, para que você possa ter essa fidelidade, fruto do conhecimento de Deus, isso vai ser resultado da sua vida particular de oração. Isso vai ser resultado da sua vida de comunhão com o Senhor. E aí quando você se fortalece espiritualmente, quando você se fortalece no Senhor, vão vir as provações e você vai dizer o quê? Não. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se for preciso perder a minha vida, eu vou perder. Se for preciso perder as minhas amizades, eu vou perder. Se for preciso perder algum privilégio que eu tenha na minha empresa, no meu emprego, eu vou perder. Mas eu vou dormir com a consciência limpa de que servi ao Senhor e fui fiel a Ele. É isso que a gente deve fazer. É essa perspectiva que a gente deve ter. Eu sempre gosto de lembrar do exemplo do apóstolo Paulo. Abram aí, por favor. Timóteo. Eu não sei se os irmãos estão recebendo, mas a gente aqui, pelo menos na igreja, recebe aqueles exemplares da igreja perseguida. Foi o trabalho que houve no ano passado, né? Gente, você já imaginou o que é viver num país que é proibido você servir ao evangelho? Imaginou não foi, né, Marisa? De você ter uma foice no pescoço, feito galinha. Hoje não, né? Que as galinhas já vêm abatidas, né? Mas antigamente você comprava a galinha, matava a galinha, despenava a galinha e se via a galinha, né? E como é que se mata a galinha? Não é? E a bicha vai assim. Você já pensou, você está num país, botando uma faquinha aqui no pescoço, e aí? Vai renegar Cristo ou não? Se renegar, vive.
se não renegar, de muitas vezes colocar um filho seu, uma criança. Eu nem aconselho muito, mas vez por outra tem esses vídeos na internet, não tem? De extermínio. O ano passado mesmo, no Natal, foi até uma reação a uma atitude americana. Salvo engano, foram exterminados 20 cristãos dentro de uma igreja, fuzilados, entendeu? E você vê ali um filho seu, não é brincadeira não, quem é pai, quem é mãe sabe o que é isso, entendeu? E você vê um filho seu e diz, olha, se renegar, Cristo vive, se não renegar, morre. Gente, essa é a realidade aí fora. Em alguns países, a gente não vive ainda, mas preste atenção numa coisa, vai viver. Eita, pastor, o senhor é o correio da má notícia, né? Não, eu sou realista, porque haverão essas perseguições, e aí a gente vai ter que estar pronto, porque foi por isso que Cristo disse, no final dos tempos, o amor de muitos. Então Cristo não estava dizendo aqui aleatoriamente não, porque vai esfriar mesmo, vai esfriar o amor, vai esfriar a fidelidade, vai esfriar o temor, entendeu? A gente vê aí o nome de Deus, inclusive por pessoas ditas pastores, são humoristas travestidos de pastores, que citam piadas direto com o nome de Deus. O que é que diz o terceiro mandamento? É o que mais Cláudio Duarte faz, não é? Vive tomando o nome de Deus em vão. E os crentes, desligue, meu irmão. Instrumento do diabo para perverter o povo de Deus. Instrumento do diabo mesmo, entendeu? Porque o nome de Deus é santo, entendeu? E aquele que profanar o seu nome, ai dele. É o que vimos no terceiro mandamento. Então tenhamos cuidado. Essa secularização que a igreja vem vivendo, nos usos e costumes, entendeu? Ah, mas todo mundo se veste assim, mas você é crente, não vai se vestir assim, ok? Todo mundo faz isso, mas você não vai fazer isso, né? Estava até conversando com um irmão, desculpa aqui o parênteses aberto, mas acho que é necessário a gente estar alertando sobre essas coisas, né? Questão mesmo hoje do vinho, se popularizou, né? Os crentes hoje, garrafinha lá de vinho, uma cervejinha, pastores até que se dizem reformados, puritanos, entendeu? O que é que tem? A gente faz para o Senhor, tem muita coisa. Vá ver Provérbios, o que Provérbios vai falar em relação ao vinho, vá ver. Então, a gente tem que ter cuidado para não tomar a forma do mundo. Não é o que diz Romanos 12, 1 e 2, o que é que diz? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, eu esqueço a sequência, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. A palavra conformar ali é tomar forma. Ela era utilizada dentro do contexto do Novo Testamento para o sapateiro. Hoje não tem muito isso, né? Mas antes os sapatos eles eram feitos sob encomendas. Então você tinha que botar o pé numa forma para que pudesse se pegar as dimensões e o formato do pé e você fazer um pé e você fazer um sapato, um calçado que se adequasse. E mesmo assim ele não se ajustava no primeiro momento. Você tinha que ficar usando até o sapato se amoldar à forma do pé. Então é a palavra que Paulo usa lá para não vos conformeis. Não tome a forma do mundo. Não tome a forma do mundo. Se o mundo faz uma coisa, isso aqui está na Bíblia? Está não. Isso aqui foi prescrito por Deus? Deixa. Todo mundo faz. Deixa todo mundo fazer. Isso que a gente muitas vezes escuta dos nossos filhos, né? Mas papai, todo mundo faz. É o que eu gosto de dizer. Minha filha, você não é todo mundo. Simplesmente isso, entendeu? Então é a melhor argumentação que a gente tem, entendeu? A Bíblia está dizendo que não, é não. Não tem o que se fazer. Porque você vai. Já pensou se Daniel tivesse aberto e comido das finas iguarias do rei? Já pensou se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem prostrado à imagem de escultura? Já pensou se Daniel tivesse se dobrado e cessado as suas orações em relação ao Senhor? A gente não teria todos esses exemplos de fé, e mais ainda, a gente não teria todos esses exemplos de demonstrações do poder de Deus. Entendeu, meus irmãos? Então, tenhamos cuidado. Só um momentinho, Raimundo, só um momentinho. 2 Timóteo 4:7. Essa deve ser a nossa filosofia, meus irmãos, filosofia de vida. 6 e 7. E 8, pronto. 6, 7 e 8. 2 Timóteo 4, 6, 7 e 8. Gente, vamos nos lembrar desse texto. Gente, vamos fazer desse texto a regra para a nossa vida. Aqui nós estamos
com um grupo de pessoas que já estão mais avançados em anos, pessoas mais jovens, pessoas que já chegaram talvez na metade da carreira cristã. A gente não sabe, né? Porque a gente não sabe quantos dias de vida Deus vai nos propiciar. Uns vão ver mais, uns vão ver menos. Mas aqui você vai encontrar as palavras de um servo do Senhor, que depois que teve um conhecimento de Deus, colocou Deus em primeiro lugar na sua vida e não abriu mão disso para mais nada e mais ninguém. Sofreu, passou privação, fome, perseguição, preso, acabou sendo degolado. Mas antes de ser degolado, ele falou essas palavras aqui. Olha a consciência que Paulo tinha de tudo o que ele tinha feito e vivido para o Senhor. Olha só: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O que é que isso ensina? Paulo tinha consciência que estava próximo da morte, mas ele tinha a sua vida como o quê? Como uma libação, como uma oferta ao Senhor. A nossa vida é uma oferta ao Senhor. A nossa vida é uma oferta ao Senhor. Aí ele segue, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que a gente não faça, pastor Armando até dizia de uma determinada pessoa que foi citar esse texto e terminou citando errado. A pessoa disse o seguinte: combati o bom combate, levei uma carreira, perdi a fé. Não. Pastor Armando dizia que a pessoa foi citar esse texto, aí trocou, entendeu? Não, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Quer receber a coroa do Senhor? Acho que todo mundo aqui quer, né? Já pensou, meus irmãos, na eternidade, Cristo colocar sobre as nossas cabeças a coroa da vida? Ele mesmo vai nos recompensar, Ele mesmo vai nos dar. Agora, tem um preço a pagar. E qual é o preço a pagar? A nossa fidelidade. É aquilo que eu digo, hoje a gente está muito acostumado com a filosofia de querer só os bônus, e nós não queremos os ônus. Não, a gente precisa cumprir a nossa obrigação, cumprir o nosso dever, e Deus vai nos abençoar. Exatamente, é por isso que a gente tem essa visão, né? Onde é que tem isso na palavra? Isso é correto fazer? Isso é correto escutar? Então a gente tem que ser crítico, meus irmãos. Tem que ser crítico. Na verdade, essa é uma das bases sobre a qual repousa o conservadorismo. Eu sou conservador no sentido religioso, eu sou conservador no sentido filosófico, eu sou conservador no sentido político, porque o conservadorismo prima pela crítica. A crítica construtiva, é você ver se uma coisa está certa ou não, entendeu? Então, a gente vê muita palavra conservador hoje, sobretudo no sentido político, o pessoal não sabe nem o que é isso, entendeu? Mas o conservador é aquela pessoa que é crítica, que ela nunca acredita em nada e ninguém, ela vai sempre criticar para ver se aquilo ali está certo a partir de um determinado padrão. Isso é um conservador. Então, nós devemos ser conservadores também até nesse aspecto. Essa é a palavra certa: filtrar, analisar, entendeu? Eu me lembro muito dos nobres bereanos. Veja, lá em Atos é dito, acho que é Atos 14, que a pregação de Paulo, meus irmãos, olha que não era pregação de qualquer um, não, mas a pregação de Paulo, eles consultavam nas Escrituras para saber se as coisas de fato eram daquela forma. Então a gente tem que ter o que nós chamamos de criticismo, né? De você analisar as coisas, de você avaliar as coisas e saber se elas são certas ou não, à luz das Escrituras. Só a Escritura. Daniel 9:3. Rapaz, é muito bom. Eu estava revendo o livro aqui de Daniel, é porque não dá tempo da gente ver tanta coisa, né? Mas é fantástico a gente ver essas coisas. Daniel 9. Daniel 9, versículo 3. Se você olhar o versículo 2, Deus tinha proferido a Daniel o período que ia durar o tempo do cativeiro, né? Porque o povo tinha desobedecido a lei de Deus, aquele negócio todo, e aí Daniel começou a entender esse período do cativeiro, né? Ia ser os 70 anos, que o povo estaria lá na Babilônia, depois ia mudar o reino, mas eles continuariam cativos, e somente com Ciro eles voltariam à Palestina, a Jerusalém. Então Daniel havia entendido isso pelas profecias de Jeremias, né? Aí versículo 3, veja como Daniel era um homem de oração.
Ele sabia que Deus estava julgando o povo, ele sabia o tempo que ia durar esse julgamento, ele sabia de tudo isso, mas olha só o que Daniel faz. Olha só, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para fazer o que, gente? Para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco. Se voltou, ele sabia que ia passar aquele período todo no cativeiro, mas ele orou, ele teve um senso de pecado. E olha que quem pecou necessariamente não foi ele, foi toda uma nação. Tanto é que ele foi levado cativo, exilado lá para a Babilônia. Mas ele se identificava com o povo de Deus. O povo de Deus desobedeceu a sua lei. O povo de Deus profanou a sua aliança. Eu sou o povo de Deus, eu sou judeu, não tenho o que eu devo fazer, eu devo buscar o Senhor. Ele não passou pela restauração, que ele morreu antes, entendeu? Mas mesmo assim, o que foi que ele fez? Buscou a Deus em oração. Por isso Daniel era um homem que conhecia a Deus, por isso ele era forte e ativo. Podia dar o que der, mas ele era fiel. Ok? Samuel, depois eu vou ler só o comentário para a gente encerrar. Eu precisava que ia dar para ver duas coisas, mas pelo menos a gente viu uma. Já achou? Pronto, beleza. Então, agora eu quero entrar só nesse comentário da lição. Eu fiz algumas observações extras, só para a gente aprofundar mais o conhecimento. Olha só. Em um dos capítulos proféticos de Daniel, lemos: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. A gente já viu isso. Olhando o contexto desse versículo, percebe-se que a atitude tomada por aqueles que conhecem a Deus é reagir à tendência agnóstica que estava operando ao seu redor. Eu já expliquei isso, né? Dentro do contexto de Daniel. Falei de Antíoco Epifânio, todo esse contexto. É exatamente isso que vemos acontecendo nos capítulos do livro de Daniel, onde é narrada a bravura de Daniel e de seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Também nós já vimos esses textos, né? Só para aprofundar. Eles eram homens que conheciam a Deus e, consequentemente, sentiam-se compelidos a se colocar ativamente contra as convenções e preceitos da falsa religião. É contra Deus? Opa, não conte comigo, entendeu? Vai ser para pagar com a própria vida? Eu estou aqui, eu não vou jamais, não vou voltar a minha postura em relação à fidelidade a Deus, voltar atrás em relação a isso. Aí segue aqui o comentário. Isaías declara: eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. Meus irmãos, quando nós estivermos esmorecidos, e muitas vezes os princípios da falsa religião, das posturas contrárias a Deus, tentarem nos tragar, tentarem nos derrotar, lembremos-nos disso. Deus é a nossa salvação. Nós vamos confiar, nós não vamos temer, porque Deus é a nossa força. É aquilo que o pastor Armando também dizia: eu e Deus somos maioria. Eu e Deus somos maioria. A gente tem que ter essa filosofia. Se você está certo, se você está com a verdade, abra mão não, por nada, por ninguém, abra mão não, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Segue. Essa força de Deus não se resume em atitudes públicas, não. Os homens que conhecem a Deus são, antes de tudo, homens de oração, que amam as palavras da revelação bíblica. Salmo 1, que a gente está recitando. Quanto maior o conhecimento de Deus, maior a nossa energia. Disse Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Veja que existe aqui uma equação espiritual, né? Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai ter a força de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai resistir a tudo aquilo que afronta ou contraria os valores de Deus. Então, isso nos remete a que responsabilidade? De termos esse conhecimento, de aprofundarmos essa nossa relação com Deus, para que em vindo esses testes, em vindo essas provações, hajamos como Daniel agiu, hajamos como Sadraque, Mesaque e Abednego agiram, e coloquemos sempre Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, esse conhecimento de Deus, ele vai
refletir em nós, em atitudes públicas, mas não só isso, mas em atitudes pessoais. Em que sentido? Nós vamos ser pessoas de oração. Nós vamos ser pessoas de buscarmos o conhecimento de Deus. O conhecimento que seja aquilo que nós chamamos de conhecimento experimental. Sabe por quê, meus irmãos? E é interessante, o autor desse livro fala isso. Eu vou até depois mandar a outra parte do livro para que vocês possam ler. Às vezes, tem gente que tem um grande conhecimento sobre Deus, mas não tem um grande conhecimento de Deus. Percebem a diferença? Tem gente que tem um grande conhecimento sobre Deus, mas tem gente que tem um grande conhecimento de Deus. Porque conhecer sobre Deus é esse conhecimento intelectual que você pode ter das doutrinas, dos ensinos e de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Você conhece sobre Deus. E quando você pega esse conhecimento e aplica à sua vida, você estará conhecendo de Deus. Percebem a diferença? Percebem a diferença? Então, um conhecimento deve nos levar a outro. Eu devo conhecer sobre Deus, aplicando na minha vida, para que de fato eu venha ter um conhecimento de Deus. Aí você vai dizer, pastor, como é que isso acontece na prática? Simples, vou contar aqui um exemplo. Vou contar um exemplo aqui, veio aleatório à minha mente. Ninguém imagina que é alguma coisa aqui premeditada, até porque a gente não gosta de fazer isso. Então, suponhamos, né? Você chega na empresa que você trabalha amanhã, e a gente está vendo tudo isso acerca de fidelidade a Deus, de a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí seu patrão chega, olha, você vai fazer isso aqui, e você vai ver que aquilo que ele está lhe ordenando contraria a palavra do Senhor. Às vezes uma mentira, às vezes uma falcatrua, qualquer coisa. E ele chega e diz, ou você faz isso, ou você vai ser demitido. E aí você se angustia, entendeu? O que é que eu vou fazer? Vou abrir mão? E a gente sabe que isso é difícil, todo mundo é pai de família, e sabe como é ruim você ficar desempregado, tendo pessoas para sustentar. E aí você fica naquela angústia, mas não, eu vou obedecer a Deus. E aí pode acontecer uma de duas coisas, ou de outras coisas. Você ser demitido, mas mesmo assim Deus lhe assistir porque você foi fiel, ou você ser fiel e mesmo assim não sofrer nenhuma penalidade. É muito angustiante você ver uma situação como essa. Você ora, você busca Deus, se entristece, mas quando você vê o livramento do Senhor, de uma forma ou de outra, aí você vai ter tido, sabe o que, meus irmãos? Uma experiência com Deus. Aí você vai ter esse conhecimento de Deus, e não somente o conhecimento sobre Deus. Não, eu passei pela prova, vi que era difícil, mas fui fiel a Deus, e Deus me assistiu de uma forma ou de outra. E aí Deus tem N formas de poder nos livrar, como aconteceu com Daniel e seus amigos. Então, são a partir desses casos que você vai fazer o quê? Você vai tendo um conhecimento experimental de Deus, na sua experiência, na sua vida prática, na sua vida diária, e é isso que vai gerando em você aquilo que nós chamamos maturidade cristã ou crescimento espiritual. Então veja que as coisas se dão dessa forma, você aprende o conceito, você vai vivenciá-lo na prática, por mais desafiante que seja, mas no final você vai ter essa experiência. O Senhor é bondoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel. E aí é dito, o povo que conhece a Deus será forte e ativo. Repito, meus irmãos, não é fácil, não é fácil. É por isso que, para que a gente alcance esse nível aqui de Daniel, a gente precisa fazer o quê? Ter o entendimento das Escrituras e manter uma vida de oração. Não acontece aleatoriamente, não acontece facilmente, e ele vai vir através das muitas provas da vida, Fique com essa promessa, abram aí por favor, 1 Coríntios, vou terminar aqui, viu? Versículo 13, quando a situação for crítica, 1 Coríntios 10, 13, eu disse só o livro, não disse o capítulo, né? Fique com essa promessa, não vai ser fácil não, meus irmãos. Obedecer a Deus muitas vezes é abrir mão de sentimentos, de prazeres, de regalias e de outras coisas, mas vale a pena a gente ser fiel, vale a pena,
vale a pena. 1 Coríntios 10, 13. Vou fechar aqui com esse texto e pedir desculpa aos irmãos por nós não termos avançado tanto na lição, mas nós precisamos fazer essas lembranças. Olha só, versículo 13. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Olha a promessa aqui, ó. A realidade é o quê? A tentação. E ela é difícil, entendeu? Mas Deus é fiel. Veja a fidelidade de Deus aqui, ó. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E o que é que vai acontecer? Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Então, sejamos fiéis. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra em nossos corações e nos dê a graça de podermos, de fato, abraçar esses desafios, confiando e descansando no Senhor. Vamos só recitar o texto de Oséias 6,3, a primeira parte. Conheçamos e prossigamos. Vamos lá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3a. Esse está uma sopa, né? Só a metade do versículo, mas vamos ver se a gente aumenta alguma coisa semana que vem. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.